Pedalar. Pedalar deixou de ser algo simples desde o início da pandemia do novo coronavírus. O setor de bicicletas vinha se expandindo como alternativa ao transporte público em várias capitais. Em São Paulo, ganhava espaço com a ampliação das ciclovias, ciclofaixas de lazer aos finais de semana. Agora, o esporte ficou mais nichado e pode custar até 80% mais caro do que há um ano. A crise arrastada pela Covid-19 encurta não só o fôlego de empresários do ramo, mas o de ciclistas amadores e de toda uma cadeia produtiva que tem origem em Manaus, a capital mais castigada de todo o país. Nesta edição do Estadão Notícias, sou eu, Carolina Ercolim, quem te leva na garupa para um passeio cheio de altos e baixos, um percurso não indicado para iniciantes. A gente vai passar pela região norte do país, mas daremos uma chegadinha também na Ásia e em outros cantos para entender a engrenagem do setor de duas rodas. Como a economia de produção tem resistido a tantas trocas de marcha, com subida do dólar, nova variante do coronavírus, falta de matéria-prima, oxigênio e logística eficiente. Eu pedalo há quase um ano. Foi um jeito que eu achei para me manter isolada, não virar em casa e ainda praticar uma atividade física, né, na pandemia. E com as ruas vazias, foi uma oportunidade também de ensinar meus filhos de 6 e 8 anos a pedalar no bairro, né? Coisa que criança de condomínio não faz. E a hora que eu peguei gosto, apesar de faltar um pouquinho de fôlego ainda. Mas quando eu precisei dar uma revisada na bike, tava bem empoeirada, sabe, na garagem, esquecida há anos. Deixa eu fazer uma curva aqui, peraí. Pronto. Então, quando eu precisei dar uma revisada na bike, eu notei que mais gente teve a mesma ideia que eu no isolamento. E aí você começa a ouvir um monte de sem previsão dos donos de bicicletarias, das oficinas. Ah, precisa de um quadro novo? Sem previsão. Câmbio? Sem previsão. Pneu para trilha? Sem previsão. Até luzinha de segurança, sabe, para andar à noite? Refletora? Sem previsão. E aí, investindo na história, eu comecei a descobrir que esse problema de abastecimento, essa demanda, né, em meio à pandemia de alguns setores específicos, vão muito além das duas rodas. Bom, e é um pouco dessa história que eu conto hoje aqui. Tá com fôlego? Então vamos! Em boa parte de 2020, a gente ficou em casa. E quem conseguiu restringir saídas deveu muito às entregas. Sem delivery, a quarentena certamente não seria possível. A oportunidade de ganhar algum dinheiro surgiu para muita gente em cima de uma moto. Mas isso não foi suficiente para o setor de motocicletas atravessar o ano no azul. As nossas indústrias, tanto de bicicleta quanto de motocicletas, estão sediadas lá no Polo Industrial de Manaus. O Polo de Manaus, onde fica a Zona Franca, produz 98% das motocicletas do país. Praticamente todas as motos vêm de lá. E justamente esse município, que hoje é divulgado amplamente pela mídia, vem sofrendo um forte impacto, né, da segunda onda da expansão da Covid-19, também no começo dela, em março, abril do ano passado, foi a primeira cidade a sentir, né, o avanço da Covid, e isso resultou numa dificuldade muito grande das nossas indústrias. Então, praticamente, a gente ficou 2 meses sem produção, né, nos meses de abril e maio, retomando gradativamente a partir de junho. O setor de duas rodas, que abriga bike e moto, está longe de ser o único afetado pelo coronavírus e pelo comportamento do consumidor desde março passado. Cresceu a procura por produtos do segmento outdoor, também por itens usados dentro de casa. Teve quem trocou a TV da sala, deu um up no computador para o home office ou aulas online, mudou o micro-ondas, comprou uma esteira de ginástica, substituiu o ventilador pelo ar-condicionado.
Para tudo isso, o consumidor dependeu e depende de produtos feitos, justamente, made in Brasil, na Zona Franca de Manaus. O Polo produz de tudo. Pilhas alcalinas, rolinho de papel higiênico, bola, roda, relógio, carregador do celular, piscina, conduítes, boneca e parafuso. De parafuso a dipirona, de Coca-Cola a aparelho de academia, de baralho a bicicletas. Bom, eu tinha bike, pedalava muito raramente e ela estava num período de descanso. Hibernando, E com a pandemia eu voltei a pedalar, porque pedalei há muitos anos, né, na minha juventude. Em agosto eu comecei a treinar mais, ia pegar, né, a ciclofaixa de lazer e também quando eu ia pra praia, sempre pedalando. E tomei o gosto e agora sim, finais de semana de 2h30 a 3 horas de pedal. Voltei a fazer uma coisa que eu gosto muito, que é de ir para a natureza, muito mais qualidade de vida, qualidade de sono, de humor e tudo mais. Então tem me feito muito bem. Pedalar é, sem dúvida, um ótimo exercício físico para o coração e, de quebra, ajuda no deslocamento dentro das grandes cidades. Sobre duas rodas, há relativa segurança também diante da contaminação pelo vírus. Como lembrou a Cristina, a viagem faz corpo e mente relaxarem no meio de tanta tensão. O cardiologista do INCOR, Carlos Alberto Pastore, confirma. A barriga da perna aqui, a panturrilha, que faz normalmente você tem um grande retorno venoso, né, de sangue para o coração, traz no trabalho de braço, que você fica lá realmente numa posição de tensão para poder segurar. Claro que isso também requer cuidados da posição. Muitas pessoas sofrem um pouco com costas para andar de bicicleta, então tem que ter uma posição muito bem adequada, que descanse, né, não que você fique tenso, e que traz um benefício muito grande. Outra coisa mental mesmo, né? Porque a bicicleta dá uma liberdade, né? Você poder andar. Isso eu acho que traz um benefício muito grande para as pessoas. Sônia, qual que é a sua idade, posso perguntar? Cidade do quê? A sua idade. Eu vou fazer 70. E foi só por isso, por estarmos protegidas com máscara, que Sônia Araque acabou não entendendo bem a minha pergunta. Estávamos na ciclofaixa de lazer atrás do Jockey Clube de São Paulo, na zona oeste da capital paulista. No alto dos seus 70 anos, ainda que com cabelos grisalhos, Sônia parecia a irmã de Carlos, seu parceiro de pedal, que também tem ascendência oriental. Ela estava toda equipada com óculos, luva, capacete, quando nos encontramos no domingo agradável de fevereiro. E você pedala faz tempo também? Faz 4 anos. 4 anos. Mas por causa dele, não? Não, na realidade eu entrei por causa do meu filho. Eu pedalar pra descobrir. É meu filho. Ele falou, mãe, vamos pedalar. Eu falei, tá bom. Comecei pedalando, inclusive ele andava junto. Mas você já viu, jovem com uma idosa? Não tem condições, né? Assim, rapidinho. Eu falei, não, filho, tudo bem. Agora eu entrei num grupo, então eu pedalo com eles numa boa. E agora você anda com um amigo do seu filho? Agora eu ando com os amigos. O pessoal chama ele, mas quem vem... É você. Ele é mais sossegado, sabe? Como não foram só Cristina, Carlos, Sônia e o filho que resolveram tirar o pó da magrela, toda a cadeia produtiva sofreu um aumento de demanda. Olha só que interessante, o aumento de vendas de bicicleta também porque as pessoas não estão viajando. Daí você acaba tendo um caixa. Daí o que faz? Vai fazer reforma da casa, porque tá mais tempo em casa, fazendo home office. Daí sobra aquele dinheiro e fala, poxa vida, o carro tá legal. Puxa, bicicleta, olha só, tá todo mundo pedalando, vamos comprar bicicleta. Esse é o Johnny Lin, um empresário otimista que abriu uma loja de bike no meio da pandemia. Daqui a pouco eu falo mais da história do Johnny. O problema é que a procura aumentou justamente quando a oferta caiu. O preço de bicicleta subiu em média 30% desde o ano passado. Componentes básicos como freio, câmbio e pé de vela saltaram até 80% por diversos fatores. Um deles o preço do dólar, um assunto que também a gente trata logo mais. Por hora, vamos imaginar um trajeto em que a gente comece no topo de um planalto, próximo a algumas montanhas. Tá com fôlego aí? Não muito. Então põe na marcha leve.
é março de 2020 e você se adianta. Já coloca a bike na marcha levinha porque o lockdown representa um futuro incerto para a economia e para o seu negócio. O clima não é dos melhores, mas se a tempestade que está vindo for rápida como prometem, o cálculo dá para seguir. Mas a falta de peças a gente começou a sentir no mercado meados de junho, julho, e no decorrer do ano aí de 2020 isso daí foi se agravando. No começo faltavam alguns itens, né? E no desenrolar do ano a gente tinha represado vários itens e componentes importantes como câmbio, pneu, afetando praticamente toda a nossa oficina, todo o nosso desenvolvimento aqui da loja. A gente tem percebido falta de peças, muitos dias de espera de agendamento. Inclusive essa foi uma conversa que eu tive com os proprietários da oficina que eu levo, que a pandemia acabou contribuindo para o negócio deles, né? Que eles estão assim com muito trabalho e eles apostaram nisso. Então durante o período de pandemia eles compraram peças e inclusive hoje é uma coisa que tem contribuído para eles, porque o distribuidor está dando prioridade para aqueles que confiaram nesse período, né? Então ela estava me contando, eu achei uma coisa bem interessante. Esse é o Ilan. Ilan Feigenson, da Free Cycle. Quando é que você começou a perceber a maior procura, aumento de demanda por bike ano passado? Acho que bem no início da pandemia já dava para sentir uma mudança, né? Mesmo em termos de procura de bike, como procura de serviços, de oficina. As pessoas tirando aquela bike que está há 10 anos na garagem e aproveitando o lockdown para sair para pedalar, né? Outra coisa, a gente vende bicicleta de spinning. Essa bike é aquela que tem nas academias e agora em muitas casas. Parece ergométrica, sabe? E a bicicleta de spinning teve uma procura assim absurda, bem no início. Até hoje eu acho que ainda não entrou numa normalidade. Que subiu aí pelo menos o dobro. Até os estoques de bikes e acessórios não zerarem com a interrupção das máquinas em Manaus, o mercado de duas rodas vivia a sensação de uma trilha cheia de boas expectativas para cruzar a linha de chegada. Meu nome é Ricardo Solano, proprietário aqui da loja RS Ciclobike. A demanda de vendas de bicicleta realmente teve uma alta muito grande, né? Se elevou bastante a venda de bicicletas, tanto novas como usadas. Porém, se a gente realmente tivesse mais produtos ou mais peças, com certeza a gente teria vendido muito mais. A oficina perto de casa me pediu uma semana para trocar uma alavanca simples de câmbio e revisar a minha bicicleta antiga. Isso foi em junho. Hoje, a espera pode demorar meses. Tá impossível de fazer serviço, né? Então, é impossível de fazer serviço, não tem como. Tem que agendar e ter paciência, né? Pra quem tem mais de uma, é igual o meu caso, tudo bem. Agora quem tem só uma, já... Mas o período que eles dão assim é muito longo? De espera? Quando eles dão, né? Para entender a cadeia, vamos seguir o ponteiro da bússola, rumo ao norte do país. Na Amazônia, os rios são as estradas que transportam gente e produtos para os municípios do interior do estado. Num longo e elaborado processo logístico talhado pelo isolamento geográfico da região, os portos recebem cargas de fornecedores de todo canto, da China, Japão, Tailândia, Estados Unidos, Europa. Elas seguem em caminhões para as fábricas. Como o polo industrial de duas rodas responde sozinho por praticamente todas as motocicletas produzidas aqui, com fábricas da Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Harley-Davidson, qualquer imprevisto na engrenagem é um problemão para toda a cadeia e, claro, gera prejuízo. As fabricantes de bikes como Caloi, Audax, Odi e Sense também sentiram um tranco. Segundo Marcos Fermanian, que é presidente da Abraciclo, as fábricas operaram com 1/3 da capacidade em dezembro e janeiro por causa do endurecimento da quarentena no estado. Daí, não havia muito a fazer para evitar o efeito bola de neve. No caso de bicicletas, foi muito mais impactado pelo atendimento de componentes mundiais, como no caso da Shimano, Michelin, então câmbio principalmente. Mas o resultado do ano consolidado de 2020 foi muito ruim, registrando uma queda de 28%. Essa falta de produto no mercado vem arrastando até agora no começo do ano.
O que foi obrigado, a gente abriu aí uns 6 fornecedores, mais ou menos, a gente abriu para poder tentar obter as peças necessárias, os componentes e as bicicletas que a gente precisava para poder atender nosso público. Fizemos também bastante trabalho de marketing, de internet e tudo, para trazer volume de bicicletas para dentro da oficina, para suprir faturamento relacionado à venda de bicicletas, ou de peças, ou de acessórios, inclusive, né? Luzes de sinalização, capacete, caramanholas. Caramanhola é daqueles itens básicos do básico. Ninguém sai por aí sem um suporte de garrafinha de água. Quer dizer, agora tem saído. E quem quer começar a pedalar de bike nova em 2020 pode precisar adiar o sonho para o ano que vem. Além do preço, a previsão das fábricas também assustam os clientes. Inclusive agora, você entra no portal, dependendo do modelo, tem entrega só para dezembro agora. Se você fizer o cadastro hoje, se bota o pedido, a previsão é para dezembro. O Ilan quase derramou uma lágrima quando lembrou a previsão de um fornecedor. Brincadeiras à parte, mas ele estava realmente se sentindo impotente diante desse impasse. Isso é o que mais machuca, você ter o cliente pronto para comprar e você não tem o produto para entregar, né? Tipo, essas bicicletas chegaram anteontem, né? Daí o desafio, assim, chegou, a gente já começa a ligar para todo mundo que esteve aqui durante o mês, que estava esperando esse modelo, aquele tamanho. E aí o pessoal vem rápido? Vem rápido, porque eles sabem que se ele não pegar, outra pessoa pode pegar, né? Foi o meu caso. Eu rodei 10 lojas em São Paulo atrás de um modelo de entrada sem muitas exigências, mas que fosse um pouco melhor que a minha anterior, com 10 anos de rodagem e bem ultrapassada, quase uma Ceci, que é da década de 80, sabe o que eu tô falando. Só consegui 2 meses depois, e com muito suor. Quando eu coloquei a minha velhinha para vender, eu achei comprador no mesmo dia que pagou à vista. O mercado de peças e bikes usadas na pandemia ganhou uma força tremenda, assim como o mercado de carros usados, com a alta de 30% no preço dos novos. Por 2 semanas de janeiro, o governo do Amazonas decretou lockdown no período da noite, um balde de água fria para os planos de recuperação das fábricas. Nos últimos dias, o cenário em Manaus foi de preocupante a chocante. Uma multidão protestou em Manaus contra o decreto estadual que proíbe a abertura do comércio por 15 dias. O estado vive a expectativa do plano de aceleração da vacinação ainda no fim deste mês. A nova variante de Manaus está se espalhando pelo país, lembrando que ela já foi identificada em pelo menos 12 estados, isso de acordo com dados do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. Infectologistas e pesquisadores afirmam que a nova variante brasileira encontrada em Manaus ainda circula por todo o estado e tem alto poder de transmissão. Por causa da explosão de casos, o sistema de saúde está em colapso. Os hospitais estão lotados, quase 100% dos leitos estão ocupados e mais de 200 pacientes estão na fila de espera por um leito. Foi a indústria que socorreu o poder público, repassando os estoques de oxigênio para os hospitais. O oxigênio é utilizado nos processos de soldagem. No Duas Rodas, que tem muita junção de peça através do processo de soldagem, e a produção do ar-condicionado, onde os tubos que vão dentro desses produtos, que fazem a troca de calor, também passam por soldagem. Essa solda é feita com vários gases, dentre eles o argônio também, mas a mistura é feita à base de oxigênio e nitrogênio. No Duas Rodas também nós temos o teste de emissão de gases, que se utiliza do oxigênio. E isso tudo é o que está tendo dificuldade hoje de normalidade, uma vez que esse oxigênio não está sendo fornecido para a indústria, e sim dedicado 100% à produção do oxigênio hospitalar. Wilson Périco, presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. Ele conta ainda que o repasse do gás foi feito quando as fábricas operavam em apenas um turno, com 1/3 da capacidade, em janeiro. O último dado oficial da Suframa é 97 mil funcionários diretos trabalhando nas linhas de produção nos diversos segmentos aqui da Zona Franca de Manaus. O agravamento do desabastecimento pode ocorrer na retomada plena da produção.
E quando isso ocorrer, na volta de todas as máquinas e todos os funcionários, as empresas vão precisar lidar com uma força de trabalho mais vulnerável, até psicologicamente, pondera o diretor da Federação das Indústrias do Amazonas, Augusto César Rocha. Honda e Yamaha competem ali pelos centavos, eles todos são compelidos a aumentar o preço, porque eles já operam com margens muito baixas. Então nós vamos ver essas motocicletas que servem para motoboy, para delivery, para esses serviços, já sofreram incrementos de preço. Agora, produtos premiums, esse ainda consegue absorver de alguma forma. Vamos voltar à nossa pedalada. Tá na hora de pegar uma subida, hein? Imagina um vale, um V, assim como o gráfico das mortes pela Covid no Brasil, aquele espaço entre o primeiro pico e a segunda onda. Faz de conta que você está nessa subida íngreme, tentando encontrar saída para fugir da rota que leva ao colapso do sistema de saúde e à crise econômica. E aí te pedem para usar a marcha pesada. Esse é o papel do câmbio, não da bike. O dólar é um item perverso da cadeia. Fechou 2020 com uma alta acumulada de 30%. Praticamente todos os componentes de motos e bicicletas são importados. Puxa, tá faltando peças. A Shimano não tá recebendo alumínio. Shimano é a líder mundial de componentes para bicicleta. Para fazer as peças. Não é que ela não consegue, além de também ter a demanda assim que estourou no mundo inteiro, ela não está recebendo a matéria-prima para fazer. Lembra do Johnny Lin? O empresário recentemente abriu um negócio próximo à USP, na zona oeste da capital, e já precisou mudar os planos para superar a lista de desafios que a pandemia lhe apresentou. Ele trabalha com uma marca de bike americana. O preço varia de acordo com o dólar, mas hoje o modelo de entrada está na casa dos R$3.000. Lin, que também pedala, demonstra fôlego para enfrentar as incertezas de 2021. E abrir a loja tem 60 dias. Você tá rindo porque pensando, tipo, ou o cara é muito louco, né? Eu também já tive umas insônias pensando, eu sou muito louco ou não sei o que, cara. Né? Mas ok, eu tô no mercado, como eu tô no mercado há mais de 30 anos, então eu já tenho uma clientela fiel, né? Tem um nome no mercado. Mas quando você montou no plano de negócios, você, por exemplo, colocou a cafeteria, colocou a oficina já com essa ideia de que ia demorar para talvez a venda de bike ser a principal? Sim, a gente trabalha com uma marca, né? E já tava o fornecimento problema. Era um café e uma oficina, não isso daqui, não uma loja. Lin conversou comigo enquanto orientava clientes a ter paciência pela falta de bikes. E quem voltar daqui a algumas semanas corre o risco de, se encontrar a bicicleta, ter de pagar mais caro por ela. A indústria tem dificuldades para absorver o aumento de até 52% no preço do aço e de 63% nas resinas para plásticos, sem repassar a alta ao consumidor. E é na Zona Franca que operam importantes indústrias do setor de eletroeletrônico, de linha branca, como Brastemp, Consul, LG e Electrolux. Geladeira, máquina de lavar, tablet, fogão, tudo feito à base do metal. Fora os eletroportáteis. Plástico é a matéria-prima principal de batedeiras, liquidificadores. O que faz com que o nosso produto hoje aumente é a variação cambial, por conta de alguns insumos eletrônicos serem importados, e a própria cadeia de suprimentos. Esse é o presidente da Eletros, entidade que representa o setor, José Jorge do Nascimento Júnior. Então, se a gente tiver uma variação muito grande na cadeia de suprimentos e uma variação cambial muito grande, inevitavelmente, algumas empresas não conseguem absorver esse aumento e colocam no preço do produto final. A conta, você já sabe quem paga. A falta de matéria-prima já é a maior em 19 anos, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Quase todos os segmentos foram afetados também porque faltavam embalagens, como papelão, para entregar a mercadoria.
Os efeitos da Covid-19 fizeram ainda o custo do frete para a China disparar. O preço para trazer um container de Xangai está quase 5 vezes superior ao do início de 2020. O transporte da Ásia para Manaus, Australásia, como o pessoal de logística chama, essa região para cá, a gente tem rotas que chega a ter 300%, ou seja, 3 vezes o custo que era no frete aéreo. Lembra que já estávamos escalando a montanha com a marcha pesada, né? Agora é como se você estivesse pedalando, levando também uma melancia na garupa. No frete marítimo, a gente tem encontrado diferenças de dobrar. Operações que custavam entre 3 e 5 mil dólares passaram a custar entre 6 e 10 mil dólares. Está acontecendo não só em Manaus ou não só no Brasil, é uma dinâmica global. Essa nova linhagem, ela se tornou predominante apenas no meio de janeiro e agora ela já está amplamente disseminada pelo país. Então, nós vemos que justamente a predominância dessa nova linhagem se disseminando principalmente em março aqui em Manaus deve culminar essa terceira onda. Lucas Ferrante faz parte do grupo de pesquisadores que previu a segunda onda de Manaus lá em agosto de 2020 e agora aponta para a terceira onda a partir de maio. As fábricas do polo industrial afirmam que não foram registrados surtos de Covid nas linhas de produção e que os protocolos de segurança estão sendo seguidos. Pesquisadores da área de saúde, como o biólogo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, defendem o lockdown como a principal ação para combater a transmissão da variante brasileira encontrada no Amazonas e agora também presente em pelo menos 11 dos 26 estados do Brasil. Essa nova linhagem ela tem uma taxa de transmissão 2 vezes maior do que essa linhagem que causou caos aqui em Manaus o ano passado. Então, é fechamento por pelo menos 20 dias, não existe outra alternativa, até porque em um censo dos bairros com maior taxas de contaminação, o distrito industrial foi um dos maiores. Né? Então fica claro que esse movimento de circulação de pessoas no distrito industrial está mantendo a pandemia ativa em Manaus. Toda a economia de Manaus vai sofrer conforme se postergue essa pandemia. Lucas ainda defende a vacinação mais acelerada no Amazonas do que no restante do país. Só Manaus tem 2 milhões de habitantes. Não há regularização. A dinâmica nossa é uma incerteza muito mais gritante. A gente já tinha uma incerteza de cadeias produtivas de alta tecnologia determinada pela tecnologia e agora a gente tem uma nova variável, a incerteza determinada pela pandemia. O fim da pandemia só se dará com a vacinação, não há outra forma, ela vai estar na frente de todas as decisões. Eu aprendi a pedalar ainda menina, sabe aquela lembrança da primeira bicicleta? A minha foi um marco da infância, das férias, com aquele vento no rosto, mas também os joelhos ralados. Eu tentei voltar ao selim já adulta, antes das ciclovias, e achei um negócio perigoso disputar a rua com os carros. Pedalar à noite, quando saía do trabalho, também não me parecia seguro. Para o Augusto, que também é professor de engenharia de transportes da Universidade Federal do Amazonas, não há esse tipo de registro, não há essa recordação. Eu já escrevi artigos sobre mobilidade urbana há anos e publicava nacionalmente discutindo sobre o quanto a bicicleta era importante. Eu não andava de bicicleta, vim aprender a andar de bicicleta já adulto. Você não é uma exceção, né? Não, eu sou parte da regra. No mundo de tantos paradoxos, Manaus, que produz uma em cada 3 bikes que são vendidas no Brasil, está longe de ser uma cidade bike-friendly e incorporar os benefícios do modal de transporte. É mais ou menos como aquela história da casa de ferreiro espeto de pau. A cidade tem um clima quente, úmido e está longe também de ser plana. Mas o que engrossa a lista de contras é a falta de uma cultura ciclista. Manaus é uma cidade muito inóspita. Nós não temos tido a sorte que vocês de São Paulo e outros ouvintes aí do Rio tiveram. A gente não tem ciclovias em Manaus. A gente tem avenidas aqui muito estreitas, muito arriscada andar de bicicleta. Os grupos que andam de bicicleta são pessoas de fato desbravadoras. A gente encontra de vez por outra bicicletas fantasmas, que é onde alguém foi a óbito em função de algum acidente. Aí aquela bicicleta é pintada de branco e pendurada ali como sinal de protesto num poste. Ainda que pela exuberância de estar onde está.
no coração da Amazônia. E ainda tem mais uma beleza, a gente está no meio de uma floresta, é delicioso andar de bicicleta aqui, é lindo, é muito bacana, é muito agradável. Eu enxergo Manaus como uma das cidades brasileiras que, por ter esse toque da indústria, tem faltado um pouco dessa humanidade em relação à concepção urbana, em relação aos deslocamentos. É um pensamento muito produtivista. Veja que eu fui construído produto desse ambiente, eu vim aprender a andar de bicicleta já adulto. Isso é insano. Deveria ser uma coisa muito natural saber andar de bicicleta, e não é. Esse Estadão Notícias teve produção de Ana Paula Niederauer, roteiro e edição de Carolina Ercolim. A montagem foi obra do Carlos Amaral, direção de jornalismo João Caminoto. A vacina protege você e protege os outros. Por isso, quanto mais gente disser vacina sim, mais protegido todo mundo vai ficar. Quando for a sua vez, vai até lá, levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo que você diz sim. Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida. Vacina sim. Uma campanha do Consórcio de Veículos de Imprensa para Todos. Vacina sim.